Oi, pessoal. Entrando ao vivo hoje com a Jéssica. Eu vou chamar ela aqui, que a gente vai falar sobre decoração de quartos, de dormitórios. Ó, tô chamando ela. Você não errar na hora de decorar o seu quarto. Então, só vou esperar a Jéssica entrar aqui com a gente, ao vivo, e a gente já começa essa live. Oi, Jéssica! Oi. Ai, deixa eu só abrir aqui. Tá ouvindo bem? Tudo certo? Tudo certo. Então, vamos lá. Ok. Deixa eu só deixar separadas as coisinhas aqui para a gente mostrar pro pessoal, Tá? para a gente começar. Pronto. Vamos falar sobre a decoração para os quartos, né? A gente separou aqui algumas dicas para falar para vocês. Isso aí. Hoje, principalmente os quartos de casal, né? Na verdade, a gente vai comentar, mas, claro, algumas dicas se aplicam a qualquer quarto, e principalmente uma delas, né, Rosa, que a gente vai citar aqui. Sim, O foco fala nos quartos, dormitórios aí para casal ou com cama de casal propriamente dito. isso. Prestem atenção, anotem todas as dicas aí que a gente vai dar para deixar o seu quarto lindo. Isso aí. Podemos iniciar então? Podemos. Aqui. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar falando então sobre algo que a gente sempre está trazendo nas nossas lives, né? Que é a questão da das medidas, né? A medida da cama. Porque eu sempre escuto, quando eu vou fazer algum projeto de dormitório, eu sempre escuto, eu queria colocar uma king size, mas não cabe. Então é bem recorrente. Então é bom pegar as medidas do seu dormitório antes de ir lá comprar. Peraí que estão vendo a luz aqui. Pronto. Isso aí. Né? Porque às Esse é vezes um a ponto. gente quer colocar uma cama maior e tudo, mas às vezes não cabe. Então é bom você tentar isso. Ver as medidas da parede que você quer deixar sua cama, antes de ir lá comprar o colchão e a cama. Exatamente. Até porque a gente tem diversos tamanhos, né, no mercado. Então, apesar da gente gostar, é claro, de uma cama grande e espaçosa, hoje em dia os imóveis tendem a ser cada vez menores, né? Principalmente apartamentos e enfim. Então é importante se atentar às medidas aí para não acabar tendo uma cama muito grande que não dê um espaço para uma circulação bacana. Sim, exatamente. Cada vez menores agora. Então é melhor olhar antes de comprar. Não comprar o colchão errado, e aí vai chegar lá e não cabe. Exatamente, ninguém merece. Então, essa é a primeira Não. dica. Se Essa é a atentar primeira ao dica. tamanho do seu espaço e ao tamanho da sua cama. Então, a gente tem a cama casal padrão, a gente tem a cama casal, que se eu não me engano é 10 centímetros maior do que a padrão. Depois a gente segue aí para o modelo Queen, modelo King. Então, sempre se atentem às medidas. Sempre. Antes de querer uma king e não caber no quarto, né? Exatamente. E aí, seguimos para nossa segunda dica, que é algo que a gente também sempre comenta aqui, com relação às cores para o ambiente, né? Nesse caso, as cores para um quarto. É importante também se atentar a essas cores e, de preferência,
ter aí cores mais claras, né? Tons mais claros. Se você tiver alguma cor mais colorida, que seja também em tons mais claros, para que seu quarto seja tenha uma vibe, né, mais tranquila, mais serena, mais calma. E você tem alguma referência sobre a medida da cama para mandar, para mostrar pra gente? Ai, da medida da cama eu não tenho aqui, tenho só das cores. Mas a gente vai fazer um post e aí, de repente, a gente consegue também mostrar para vocês a diferença entre as medidas, enfim, qual é a ideal para cada cômodo, para cada tamanho de cômodo. Isso. Então, voltando para as cores, é isso mesmo que a Jéssica falou sobre as cores. Sempre querer escolher cores mais calmas, mais tranquilas, mais suaves, para ter uma E noite melhor de sono. a gente tem algumas referências aqui, por exemplo, a gente tem cores bem neutras, né? Então, o que traz aí uma cor, a gente pode até dizer que é o piso, na verdade, né? Que tem essa tonalidade mais marcante. E aqui a gente tem Sim, uma referência de de um quarto colorido, com uma parede aí colorida. Dá para vocês verem? dá sim. Tá um pouquinho de reflexo, né? Mas a parede é esse tom aqui e o quarto tá ali no fundo. Então dá pra gente perceber que é um tom, né? Apesar de ser colorido, ele tem um tomzinho mais claro e o azul ele tem esse poder, né? De trazer mais serenidade para o ambiente, de trazer aconchego, enfim. Isso aqui, Sim, tranquilizar para poder ter uma noite boa de sono. E aí você pode gente. trazer as cores nos detalhes, como almofadas, mantas, colchas. Isso também já vai dar uma alegrada no quarto e não vai deixar ele tão pesado assim para você dormir. Exato. Aqui tem uma referência também mostrando isso que a Rosa comentou, de ter cores nos Nos detalhes. detalhes, Então, aqui, por exemplo, a gente tem um quarto, né, basicamente neutro, propriamente falando, porém, algumas almofadas coloridas e os quadros também têm esse poder de trazer mais movimento, né, de trazer uma personalidade para o seu dormitório. Então, não é porque ele às vezes não tem uma cor, né, mais marcante que ele não precisa ter personalidade. Aqui uma outra referência. Ó, nesse caso, para quem não gosta muito de cores, a gente tem basicamente preto, branco e cinza, porém uma estampa diferenciada também tem esse poder de trazer mais personalidade para o seu quarto. sim, já fica ótimo, mesmo assim. E sempre nos detalhes, as cores, as estampas, nada para não pesar o ambiente. E já traz a sua personalidade. Exatamente. E se de repente você for daquelas pessoas que não tem problema em usar um pouquinho mais, que gosta de apostar em coisas novas, a gente também trouxe uma referência com cor na marcenaria, porém de uma maneira super sutil. Então, estão vendo aqui a gente tem uma tonalidade verde, tanto na mesa de cabeceira quanto aqui no rack. Então, também traz uma cor para o seu ambiente sem carregar o local. Isso. E no post que a gente vai fazer depois, a gente também vai colocar uma referência com os móveis coloridos, que também fica super legal. Exato, é bem bacana. É uma opção, né, que hoje em dia você nem precisa necessariamente fazer direto com um marceneiro. Você tem opções de adesivar os móveis, então te trazem essa versatilidade, né, de repente aplicar um adesivo, dali 1, 2 anos, enjoei, não gosto mais desse, você pode retirar e Nossa, aplicar algum outro. Então é sim, bem legal e deixam o visual da sua casa super moderno. isso mesmo. Então, aqui na dica 2 a gente fala para trazer uma paleta de cores mais suaves, mais claras e tranquilizantes. Dica 2 é essa. Exato. Um azul, um verdinho claro, um Um lilás, rosinha, para quem um gosta. rosinha, exato, um amarelo pastelzinho também. São cores que ficam super legais e que vão te deixar calminho na hora de descansar. Sim, e a dica 3 a gente já consegue linkar com a dica 2 que é trazer as cores nos detalhes, como a gente sempre está falando, seja
para qual ambiente for, a gente fala, traz as cores para os detalhes. Porque às vezes a gente fala em cor e já vem logo pintar a parede. Mas não é só isso, né? A gente pode trazer cor também em outros meios, né? Almofadas, plantas, os quadros que você mostrou. Sim, E as exatamente. paredes Então, ficam são mais pequenas claras. coisas que já vão mudar. Às vezes a pessoa mora numa casa alugada e aí se sente insegura em pintar e depois tem que pintar de novo. Ou até mesmo a pessoa não gosta, né, de uma parede colorida, enfim. Então ela pode começar a ir apostando nesses detalhes que já vão ficar super bacanas. Exatamente. Então, essa é a dica 3 para trazer as cores nos detalhes. Isso aí. A dica 4 é para lembrar daquela coisa que a gente falou quando a gente falou sobre estilos. O menos é mais. Sim, Então, a dica 4 é para lembrar da teoria menos é mais na hora de decorar. Então, às vezes, você quer colocar muita coisa no quarto, muita decoração, e acaba carregando, né? Acaba pesando o ambiente também. Então, essa é a sim. dica que a gente traz, para colocar menos coisas, que já vai trazer uma leveza e já vai ficar ótimo. Sim, e principalmente se tratando de quartos, né? É um ambiente onde quanto mais leve ele for, melhor, porque é um lugar onde de fato você precisa ter essa calmaria, essa sensação de mais leveza. Então, procurar deixar o ambiente mais clean, o ambiente mais limpo, é o melhor a se fazer. Aqui a gente tem uma referência mostrando um quarto super clean, super minimalista, porém cheio de personalidade. Porque acho que vocês não conseguem ver, mas a gente tem uma parede aqui em tijolinhos, acho que não dá para ver por conta do reflexo. Não Mas dá. a parede em linho branco, a madeira que traz esse calor para o ambiente, então é bem legal também a gente trazer a madeira para quartos, enfim. E uma roupa de cama super clarinha, com o sofá aqui na frente também super clarinho, mas a gente percebe que ao mesmo tempo que o quarto é menos, ele é mais. Sim, isso mesmo. Essa é a teoria que a gente sempre usa também. Porque às vezes a gente quer colocar tanta coisa e acaba ficando muito carregado. E assim, colocando menos coisa, fica bem mais legal. Sim, com certeza. E aqui também nesse quarto, a gente até tem aqui mostrando, ó. Apesar do quarto em si ter pouca decoração, a gente tem, por exemplo, uma luminária de piso que traz uma sofisticação para o ambiente. A gente tem uma poltrona com design diferenciado, né? E aí aqui a gente tem um toque de cor, um tom meio mostarda, que também traz um toque bem bacana. Então a gente consegue ter aí um ambiente com pouca coisa, mas dando destaque para alguns elementos mais específicos. Isso, isso mesmo. Esse é o menos, é mais que a gente sempre fala. Exatamente. E aí, seguindo, né, para a nossa próxima dica, que é o item 5, se eu não me engano, Dica 5 sobre a iluminação. que a gente também sempre comenta, né, nesse ciclo de lives, a gente sempre vai comentar sobre iluminação, sobre as cores, porque e medidas, porque são, assim, o ponto de partida, né, de qualquer projeto. São super importantes na hora de fazer uma obra, uma reforma, enfim. Então, a iluminação, nesse caso, assim como a gente comentou do último ambiente, prefiram a iluminação quente. Por quê? É uma iluminação que tende a te trazer mais conforto, te trazer mais relaxamento, comparados à iluminação branca. Isso, a iluminação branca ela é mais indicada para aqueles ambientes de trabalho que você precisa se manter mais atenta. Então, home office, por exemplo, um escritório. Exatamente. Mas o quarto e a sala, a gente fala para colocar a iluminação quente, que é aquela iluminação mais amarelada. Isso aí. Aqui, a gente trouxe uma referência para mostrar para vocês também. Apesar de ele estar num ponto mais pontual, dá para vocês terem uma noção, né? Então, aqui, ó, a gente tem uma iluminação mais quente e aqui também. Então, ele tem, essa luz tem o poder de trazer mais calma,
trazer mais conforto, Sim, deixar o ambiente mais maior acolhimento. E, né, para acrescentar algo que a gente já comentou, que é a questão da cor nos detalhes. Então, aqui a gente também tem um quarto, né, onde a base dele é em tons neutros, porém, a gente tem aqui umas almofadas em tom laranja. Então, isso já traz um outro realce para o ambiente. sim. Então, bem legal mostrar essas referências, porque vocês podem aí mesclar, né? De repente, algumas almofadas num tom em preto e branco, ou cinza e branco, e aí colocar alguma outra cor que vocês gostem também num tom mais liso. Fica bem legal. Sim. E também comentar sobre a cabeceira na cama, né? Sobre a cabeceira na cama, é verdade. Aqui é que aqui acaba sendo quase que imperceptível, porque as almofadas dão o toque, né? Mas é sempre importante ter cabeceira, porque faz muita diferença na cama, né, no geral. Até tem aqui uma outra referência mostrando uma, uma cama sem cabeceira para vocês verem como A faz diferença. diferença, né? Não tem nenhum outro elemento. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para Parece que vocês. falta Aqui, ó. alguma coisa. Aqui, ó. A gente tem uma Parece que cama tá inacabado. sem cabeceira. E aí, parece que não terminou a obra, enfim, parece que falta algo, de fato. Então, se você tem uma cabeceira aqui nesse espaço, dá outro visual. Ela pode ser em tecido, pode ser em madeira. De repente, não tenho condições de comprar uma cabeceira no momento. Uma pintura, você pode fazer uma faixa aqui e aplicar uma tinta de uma outra cor. Ela já vai dar essa sensação de como se você tivesse uma cabeceira. Também é super válido. Mas hoje em dia tem diversas soluções. Você pode fazer em pallet, pode fazer com ripado. Tem diversas, né, opções aí que são viáveis e que trazem uma outra cara para o seu dormitório. Até vou Sim, mostrar faz aqui o você criar comparativo. mais Ó. aconchego. Então, aqui a gente tem sem cabeceira, né? Que a gente mostrou. E aqui a gente tem com cabeceira. Então, Sim, é outro visual. outra coisa. Isso aí. E aí, seguindo para as nossas dicas, a gente também tem algo que a gente já comentou, né, na questão da sala, mas que é a cortina e o tapete. No caso, as cortinas, a gente sempre sugere que elas sejam até o chão, né? E, se possível, que elas ocupem ali ou a parede toda, ou pelo menos preencham o trecho onde fica a janela. E com relação aos tapetes, também é importante que eles tenham as medidas certas e ultrapassem aí, né, o espaço da cama, enfim. Sim, também é uma dica que a gente sempre vai trazer aqui, falando de sala ou de quarto, cortinas até o chão e também a questão do tapete, tamanho do tapete e um tapete que se mostre bem confortável. Isso aí. Aqui a gente tem, né, uma cortina que é até o chão, ó. Então, ela dá um outro visual para o ambiente. Nesse caso, mesmo sendo, né, a gente tem uma porta de correr, mas mesmo que fosse uma janela, é legal ter aí uma cortina até o chão. Até o De chão. É, repente, tem pessoas que às vezes são alérgicas, enfim, ou não gostam, né? Tudo bem, se a pessoa tiver, é melhor que ela tenha, no caso, uma persiana, do que ter uma cortina, né, de um tecido mais leve, só metade ali aí não fica legal. É melhor que ela tenha uma persiana que já é feita para ser mais curta, do que ter uma cortininha curta. sim, é melhor que seja persiana, nesse caso. Sim. Mas, ainda assim, a gente sempre dá preferência para as cortinas de tecido, enfim, por serem mais também, tem um visual mais acolhedor e mais confortável. Sim, bem mais aconchegante também. Exatamente. E aí, seguindo, uma outra dica que a Rosa vai comentar é algo que também é super bacana. Acho que a gente já chegou a falar em alguma live aqui para vocês, mas iremos repetir com relação aos quartos.
que é a questão dos espelhos, né? Trazer espelhos para o quarto é legal, sim, muito legal. Contanto que você saiba usar esse espelho, coloque ele no lugar certo, para não ter nenhum outro tipo de problema, né? Eu que mexo com Feng Shui também, sei bem que o espelho refletindo você dormindo, né? O corpo da pessoa deitado, não é legal. Então, por isso a gente trouxe para vocês verem mais opções de espelhos, né? Que não precisam ser necessariamente na porta do armário, por exemplo, que consequentemente vai acabar refletindo. É, Sim. pode colocar na parede da cabeceira, nas laterais da cama, assim, é tão lindo. Olha esse exemplo também em cima da A gente tem cabeceira. aqui em cima da cabeceira, fica super bacana, amplia o ambiente e traz um visual diferenciado. Sim, assim é bem legal usar na decoração os espelhos e fica ótimo no lugar certo. Isso aí. Apesar de hoje em dia ser muito comum, né, a gente ter espelhos na porta dos armários, não é bacana, né, principalmente por essa visão do Feng Shui, não é tão bacana. Então é importante que, de repente, você tenha um armário mais liso e aí coloque o espelho em algum outro ponto que não reflita diretamente quem está dormindo. Isso, exatamente. E aí, seguindo as nossas dicas, a gente parte para uma também que é bem legal, principalmente para quem tem um quarto infantil ou até mesmo um quarto de adulto, mas que não seja temático, né? Que é aproveitar inclusive o teto para pintar ou para fazer algum outro tipo de decoração. A Rosa vai mostrar para vocês uma referência bem bacana. Aproveitar o teto para decoração, isso eu acho super legal. E é super diferente. Aí, por exemplo, a gente tem, né, um quarto temático com um tema de futebol e um teto onde você tem a representação de uma quadra. Então, é bem bacana e super diferente, igual a Rosa comentou. E traz aí um outro visual, né? Porque a pessoa, quando tá deitada, geralmente ela olha para aquele teto liso, né? E nesse caso já não. Nesse caso você tem um céu. Então são visuais. Antes era muito comum utilizar aquelas estrelinhas, né? Que refletiam no escuro, estrelinhas fluorescentes. Que já era algo, né? Que é Diferente. barato, digamos assim, e que já dava um visual super bacana. Mas com o tempo isso acabou se perdendo. Mas, mesmo se a pessoa quiser, ela pode, né? Ah, eu quero um céu meio estrelado, ela pode pintar a parte do teto com um tom de azul mais escuro, ou algo assim, e colocar as estrelas, e ela vai ter um visual barato, né? E super diferenciado. Oi, Anne, tudo bem? Então é bem legal. Inclusive, né, a gente citou, se não tiver um quarto temático, se for um quarto de casal comum, hoje a gente tem algumas referências bem legais de tetos que são pintados, e aí você pinta um trechinho lá em cima, fazendo quase como se fosse um roda-teto, e marca ali aquele ambiente, e no restante você trabalha com um tom mais neutro. Então as cores, gente, elas têm o poder super legal de trazer um visual até decorativo para casa. Oi, Oi, contigo, amor e Cida. tudo. É a Cida. Ai, a Cida, maravilhosa. Maravilhosa. Olha a Cida Então, entrando é bem agora. legal. Enfim, muito legal. E eu quis trazer também essa ideia para vocês do teto, para sair um pouco do normal, né? Do que a gente sempre fala aqui. E aí eu lembrei dessa ideia do teto e falei, nossa, eu vou levar lá para eles hoje na live de quartos, porque fica um negócio bem legal, bem diferenciado e traz. Boa noite, Cida. E traz um aconchego, uma coisa mais legal para o quarto, né? Parece que ele realmente foi mais pensado, algo mais diferente. Eu gosto bastante dessa ideia. Exatamente. E aí você tem uma decoração literalmente do piso ao teto, né? Então, é uma decoração completa e um visual completo. Você realmente entra em um outro mundo, digamos assim. Parece que você entra assim num portal, aí você entra no seu quarto e fala, nossa, aqui eu me sinto bem. É super legal, gente. É muito legal pensar nessa decoração para o teto também. Isso aí. E falando sobre tetos, apesar de não estar diretamente ligado à decoração dele, mas o teto também pode ser útil para você, de repente, ao invés de ter um abajur,
tradicional, você pode pendurar a sua iluminação no teto. E assim você consegue, né? Se você tem uma mesa de cabeceira pequena, de repente, ai, quero colocar um abajur, mas acho que vai ocupar muito espaço. Você consegue levar, né, esse pendente para o teto e ali você consegue, no final, uma mesinha de cabeceira totalmente livre. Então também é bem bacana. Até tem isso em uma das referências que eu mostrei. É bem legal porque, principalmente para quem tem um ambiente pequeno. Adorei o teto como quadra de futebol, muito legal. Muito legal. Então, principalmente E quem super tem. criativo, super inovador, e aquele quarto é seu. Ninguém vai ter um quarto igual. Exato, tem totalmente a personalidade da pessoa. É, bem bacana. Sim. E aí, com relação a essa questão dos pendentes, você consegue ter, né, um espaço muito mais funcional, principalmente para quem tem um ambiente pequeno. Então, é algo que pode ser avaliado. E aí, até aproveitando essa questão do ambiente pequeno, né, que a gente citou no começo da live também, sobre os apartamentos estarem cada vez menores, da importância de medir a cama, enfim. A Simone mandou uma pergunta pra gente. Boa noite, vou pintar a minha casa e estou na dúvida de que cor vou colocar. A Simone, gente tem entra uma com a live, gente né? de segunda. Entra com a gente. Toda segunda-feira a gente faz uma live que é para tirar dúvidas de decoração. Então, se você tem essa dúvida, manda pra gente, porque toda segunda-feira ela acontece. Então, na próxima semana, nós faremos, e aí a gente pode fazer ao vivo, você entra na live com a gente, e aí mostra o ambiente, a gente sugere as cores, enfim, Sim, entra com a outras, gente ou dá outras dicas. que a gente fala sobre o seu ambiente. Manda Isso um aí. direct ou para mim ou para Jéssica, e aí a gente conversa sobre isso. Isso aí. E aí, com relação a essa questão, né, dos apartamentos, imóveis, enfim, estarem cada vez menores, uma dica para os quartos que também é bem importante é se importar em utilizar bem os espaços. Por quê? Eles já são pequenos e geralmente as pessoas têm bastante coisa para guardar. Ou mesmo que não tenham tanta coisa, tem sapatos, roupas, enfim, né, algum livro, algo assim. Então, quando você tem um projeto bem feito, né, é importante que você se atente a isso. Usar bem os espaços, ter, se for o caso, uma cama-baú, ou então ter um armário que aproveite bem o espaço. Enfim, a marcenaria, nesse caso, é super bacana, porque você vai ter um projeto personalizado de acordo com as suas necessidades, de acordo com o que você de fato precisa. E Cida, sim, fica bem legal colocar um pendente de cada lado, sim. Fica bem legal. Sim, a gente mostrou aqui nessa referência é uma só. Eu não sei por que essa carinha tá Eu já aqui. ia te perguntar o que é isso. Aqui a gente tem a referência de um lado só, mas dos dois também fica super bacana. E aí Super você bacana. ganha uma área livre aqui para poder utilizar com outras coisas, de repente colocar um livro. Aqui, ó, uma referência dos dois altos. Sim. Tá vendo? E eles não A gente necessariamente ganha. precisam ser iguais. Eles podem ser diferentes, Podem isso vai ser de acordo com a diferentes, sua de modelos diferentes. criatividade. Sim. Exato. A gente teve mais uma pergunta aqui. Qual o melhor lugar para colocar planta em apartamento fechado? Apartamento fechado, você diz sem varanda, é isso? Depende da planta, depende do sol. Porque aí, nesse caso, né, vai depender. De repente, seu apartamento tem, apesar de ser fechado, né, não ter varanda, ele tem uma boa iluminação natural. Aí você pode utilizar um tipo X. Ah, não, meu apartamento é super sombreado, não tem uma iluminação legal. Então, o ideal é que você utilize plantas aí que não precisem, né, dessa plantas de meia luz, ou então plantas que de fato não precisem de luz. Sim, plantas é com a Cida, ó. Cida, responde Ah, aí pra é gente. verdade, a Cida é especialista. Especialista em plantas. Mas isso é bem relativo, né? Vai de acordo com realmente o lugar em que você consegue pôr, e se é bem iluminado ou não, se recebe vento ou não.
É bem relativo, e se você vier pro Feng Shui comigo, aí vai ser mais relativo ainda. Vai ter mais pontos ainda a se considerar. Exatamente. Então, de repente, se for uma dúvida mais genérica, você também consegue participar, né, com a gente na live e aí manda pra gente algumas imagens do apartamento, enfim. A gente tenta sugerir aí algumas mais que se adaptem, né, de maneira mais fácil. Tem lindas suculentas de sombra, a Cida respondeu. Então, pode Fica a ser dica da válido. Cida. É, Pra gente foi a Kelly. Então, Kelly, as suculentas podem ser uma boa. Mas, ainda se de repente, eu quero uma planta maior, enfim, uma planta suspensa, manda aí pra gente que a gente tenta ajudar da melhor forma. sim. Manda pra gente, participa com a gente aqui do Tirar Dúvidas de segunda-feira. Isso aí. E aí, continuando as dicas, a gente tem algo que também foi comentado na última live, que é sobre ter mesas de cabeceira suspensas. Né? Do mesmo jeito que a gente falou sobre os hacks, a gente também, aliás, tem alguns quartos que também tem hack, né? Mas nesse caso, mandarei, obrigada. Imagina. Nesse caso, é bem legal ter também uma mesa de cabeceira suspensa, principalmente para ambientes menores. Você consegue ter uma leveza maior, consegue limpar embaixo, então é muito mais útil e funcional. Muito mais legal quando a gente coloca os móveis suspensos, né? Além do hack que a gente falou na última live sobre a sala, agora a gente trouxe essa ideia das mesinhas de cabeceira suspensas também. Super legal e fica bem mais leve o quarto. Isso aí. Então, gente, mais uma dica aí que é super valiosa e que vai dar um up no dormitório de vocês. Consegue ler, Rosa? Deixa eu ver se eu leio aqui. Tô lendo. Integrar minha cozinha com a sala de jantar. Integrei minha cozinha com a sala de jantar, então vou ter uma mesa de jantar em um balcão americano. Gostaria de uma combinação de pendente e para o balcão um lustre para a mesa. Que eu não consegui entender direito. Você integrou, né, os ambientes e aí atualmente, então, a área de jantar é integrada com a cozinha. É isso, né? E aí você tem uma mesa e um balcão americano e gostaria de uma combinação entre os pendentes para Do o balcão balcão da e o mesa. lustre da mesa de jantar, no caso, né? É, Hoje a gente tem muitas opções, né, no mercado. É até difícil a gente falar assim de maneira aleatória, porque é. tem muita opção, muita. Você tem pendentes hoje que tem algum design diferenciado, pendentes mais tradicionais, né, onde você só tem mesmo o fiozinho e a lâmpada. Tem pendentes que são de fato com a lâmpada exposta, né, às vezes uma lâmpada halógena ou algo assim. Tem Nossa, outros, tem outros que já são tampadinhos, tem alguns que são com corda, então tem muitas opções no mercado. Então, eu acho que a dica principal, acho que a Rosa concorda, mas é analisar o estilo que você quer para sua casa. Acho que essa é a primeira dica, porque você pode ter desde pendentes, né? E no caso mais industriais, e aí ter um lustre também para sala de jantar mais industrial. Como você pode ter algo mais clássico, eu gosto de um lustre no estilo de cristal. E aí você tem que ornar isso com os pendentes, ou de repente, enfim, existem muitos modelos. Então, acho que o ponto inicial é definir o estilo que você gosta, e aí, a partir disso, estudar as possibilidades dentro desse estilo. Né? Quanto mais você restringir as opções, mais fácil fica para você escolher e ter aí um resultado final. sim, porque sem o estilo definido, realmente fica muita opção, né, que a gente tem, muita opção. Então, primeiro, realmente é decidir o estilo que você quer, o estilo que você gosta, do que você gosta, trazer algumas opções para você, algumas referências de Pinterest, que seja, mas aí você já consegue ir segmentando o que você gosta e o que você não gosta, para conseguir fazer o pendente conversar com o lustre, né? Combinar. Exatamente. Porque realmente são, assim, opções
Muito. infinitas hoje no mercado. Então, essa é a nossa primeira dica, né? Que é escolher esse estilo. E aí, a partir disso, você pode escolher as cores. Ah, eu gosto de preto. Ou então eu quero algo mais colorido. E aí, a partir, né, você vai aí selecionando a melhor opção. Já escolhendo o estilo, você já vai ficar com tudo mais claro na sua cabeça um pouco. E aí vem as cores, e aí você vai conseguir decidir isso. Isso aí. Espero que a gente tenha conseguido ajudar pelo menos com um pontapé inicial. É, sim. E Bom, a gente pode seguir e para a nossa você tem próxima mais alguma dica. pergunta? A Se tiver próxima alguma pergunta, dica podem mandar aí pra gente. Fiquem à vontade. porque a gente já falou a dica 9, né? Ah, sim, verdade. A gente já finalizou. Aí era essa questão de utilizar bem os espaços, que também a gente já comentou. Deixa Já. eu ver se eu tenho referência aqui para mostrar para vocês. Mas basicamente era isso. E se A gente tiver falou de alguma muitas dúvida, coisas. coloca aqui pra gente. Isso aí. As dicas a gente finalizou. Pontapé, gol. Isso aí, Cida. Hoje em dia, né, como a gente comentou, a gente tem muitas opções de tudo, né? Então, fica cada vez realmente mais difícil escolher qual seria o ideal. É por isso que a gente sempre cita que é legal você ter uma ajuda profissional, porque isso te deixa mais tranquilo, né, com relação às decisões. O Direciona, né? profissional, sim, Direciona ele vai estar para caminho mais para te certo. dizer, olha, a opção X, Y, e Z ficam bacanas. E aí, a partir disso, fica bem mais fácil para você escolher do que chegar lá numa loja, né, de olhos vendados, digamos assim, e aí acabar, às vezes, escolhendo uma opção que vai chegar na sua casa, você vai olhar e, Não vai ai, não ficou tão gostar, vai bacana. enjoar. É isso. Exatamente. Então, a gente sempre indica que, se possível, vocês chamem um profissional. De repente, eu acho que é caro, não consigo pagar um arquiteto. Enfim, o serviço de consultoria pode ser bem legal, né? Porque ele ajuda muito nessas dúvidas, assim. E já vai te dar um ótimo, não só o norte, como o leste, sul e oeste, para seguir aí na direção certa de como decorar a sua casa e ficar bem bacana. Sim, a consultoria ela costuma ser um pouco mais em conta que o projeto, né? Mas mesmo assim, você consegue, através da consultoria, com um profissional, abrir os olhos e ver, né, as opções que você tem e conseguir fazer um ambiente bem legal. Isso Ó, aí. tem pergunta. Porque eu. Peraí que eu não entendi. Mas vamos supor que eu queira de cristal, então tem que ser os dois de cristal mesmo, né? Não necessariamente. Não necessariamente os dois de cristal. A Rosa tá terminando de ler. Não necessariamente. Estava esperando você falar, que é isso mesmo. Ah, Não necessariamente. Eu estava lendo já. Mas é isso, não precisa necessariamente ser de ter os cristal dois de também. cristal. Não precisa. Ou Não. então, de repente, né, se você. Ah, não, mas eu prefiro, acho que vai ficar mais bacana. Você pode ter um pouquinho maior na sala, na mesa de jantar, aliás, Sim, e aí um mais discretinho no pendente, né? Para também não conflitar as duas coisas. Porque geralmente o lustre, ele é ali a figura central do ambiente, né? Ou sim. então, de repente, você pode ter um de cristal na sala, na sala de jantar, e aí ter algo que remeta ao vidro nos pendentes, né? Para também não conflitar tanto. Mas não necessariamente os dois. De novo, tá aparecendo essa carinha, né? Mas não necessariamente os dois precisam ser. Eu não sei que carinha é essa. Não necessariamente os dois precisam ser idênticos, tá? Isso. A Cida fez uma pergunta aqui também, ó. Mesa quadrada pode um lustre quadrado? Tipo cristal, porém não comprido, 40 por 40 e 20 de altura? Sim. Pode. Super pode. Pode, na mesa quadrada pode lustre quadrado, pode lustre redondo.
pode lustre, né? Hoje em dia a gente tem alguns lustres mais lineares. Pode qualquer lustre, praticamente, desde que ele converse com o restante da decoração. Sim, isso mesmo. Por isso que uma consultoria vai ajudar bastante. Que aí já dá pra gente ser mais pontual, né? Nessas perguntas, nessas respostas. A gente consegue responder mais certamente. Exatamente. Porque, de repente, né, a mesa é quadrada, mas ela tem alguma cor muito específica, ou então ela tem um tampo É, então a gente tem que ver corrido. também um geral, né? A gente tem que ver um Sim, ambiente de uma maneira geral. exatamente. Deixa eu ver aqui. A Simone mandou certo. Cida perguntou da carinha, não sei o que houve, agora saiu. Mais alguma dúvida, pessoal, algo que a gente consiga ajudar aí, né? Infelizmente, a gente só consegue responder aqui de uma maneira mais genérica mesmo, né? Porque é isso que a Rosa É, comentou. A gente precisa ter as fotos, né? Às vezes ter a planta, para conseguir ajudar de uma maneira mais pontual. Mas a gente faz o possível para conseguir aí direcionar vocês da melhor forma. sim. Quer repassar as 9 dicas para quem chegou agora no final? Pode ser, vamos sim. Então vamos lá. Fala aqui rapidinho, só para vocês sintonizarem. A gente começou falando da mais importante de todas, que é conferir as medidas. Então, nesse caso das camas, né? Hoje em dia as camas têm diversas medidas. A gente tem o tamanho padrão, a gente tem a Queen, a King, tem uma maior ainda, acho que tem a King, uma que é maior, tipo extra, enfim. Mas a gente tem muitas opções de camas, né? E aí, de repente, eu gosto, eu quero a cama King, mas é importante que você saiba se ela de fato cabe no seu dormitório e não só que ela caiba, mas que você consiga circular nele. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente citou na live de hoje. Muito importante lembrar da circulação, porque não adianta você colocar ali a sua cama que você quer, do tamanho que você quer lá, entupida lá na sua cama, e você não conseguir fazer mais nada no quarto, né? Não conseguir circular, vai ficar só a sua cama lá socada. Então, por isso que é bom você conferir as medidas, saber direito qual parede você quer colocar a sua cama, pega essa Sim, medida, vê qual cama fica melhor, e não somente qual que você quer, né? Então, qual fica melhor para aquele lugar? É uma king? É uma queen? É uma aquelas solteirões? Hoje em dia tem aquela solteirão, né? Que eu acho que a minha é assim. sim, É aquela um pouquinho maior que a solteira, né? isso. Ou a queen, enfim. Então a gente tem várias opções mesmo. E então tem que ver direito antes de comprar a sua cama tão desejada. Isso aí. E aí, depois disso, a nossa outra dica foi com relação às cores. Sempre, né? Não sempre, mas de preferência, optem por tons mais clarinhos. Se não for tom neutro, né? Pode ter uma cor, mas que sejam tons mais pastéis, tons mais claros, para que você tenha um ambiente mais tranquilo, mais sereno e também confortável. Sim, as cores sempre mais neutras. O quanto mais clarinha você puder, se você quiser um verdinho, tudo bem, mas naquela tonalidade mais clarinha. Se você quiser colocar uma tonalidade mais escura no seu quarto, eu digo para colocar na cabeceira da cama, na parede da cabeceira da cama, que não é uma parede Sim, que você fica olhando muito para ela, então não vai atrapalhar tanto. Mas o aqui. restante, sempre uma cor mais clarinha, mais tranquila, para você não atrapalhar muito no seu sono. Isso Tá? aí. A gente até escolheu algumas cores, né? O lilás, o verde clarinho, igual a Rosa comentou. Se for um azul clarinho, um amarelo clarinho, ou o branco, né? Porque branco é sempre branco, e aí você pode trabalhar com uma decoração mais colorida, se for o caso. A Cida citou aqui, a minha é madeira mesmo. A gente também falou sobre a importância, né? Foi um dos tópicos, sobre a importância de ter uma cabeceira. Então, comentamos que ela pode ser de tecido, né, pode ser estofada, pode ser de madeira, pode ser
enfim, de pallet, pode ser ripada. Tem vários materiais hoje em dia, mas é legal que você tenha essa cabeceira, porque ela traz aí um outro visual para o ambiente, vai dar uma sensação que o quarto está de fato finalizado, completo, né? E vai deixar muito mais confortável também para quem está ali dormindo. Sim, a cabeceira para o Feng Shui representa proteção, então é bem legal também ter a cabeceira da cama. Seja ela do jeito que for, né? A Jéssica disse que hoje em dia tem, lembrou a gente que tem de vários formatos, pode ser de pallet, pode ser estofada, do jeito que você quiser, até uma pintura na parede para representar ali uma cabeceira, já traz um ar mais diferente para sua casa, né? Para o seu quarto. Um aconchego Isso, maior. isso aí. E aí, depois disso, uma outra dica que a gente citou aqui, que também é bem legal, foi a dos, deixa eu lembrar, a da cor dos detalhes, que a gente até falou aqui agora por cima. Que Porque a é, gente já se você fica com tiver a dica anterior. isso, sim, porque já tá meio que junto. Traga a cor, né, de preferência para os detalhes. Então, para um enxoval, para alguma almofada, né, para, de repente, um edredom, enfim. Ou até, que a gente também mostrou uma referência, que é, de repente, ter um móvel colorido. Então, pode ser a mesinha de cabeceira, pode ser o seu rack, enfim, pode até, se for o caso, se a pessoa gostar de cor, pode ser até o guarda-roupa, né? Mas se você quiser, talvez você possa trazer aí as cores para marcenaria. Também fica bem legal. Também fica bem legal. E tem a opção de envelopamento também, para quem quiser, quem não quiser gastar tanto para renovar os armários, dá para envelopar. E aí você pode mudar a cada ano, não gostei ou enjoei, vou Enjoei, mudando não essa quero cor. mais. Você E muda e vai parecer que você reformou o quarto. sim, já traz um outro ar também, essa questão das cores nos detalhes. Isso aí. Dica Depois. 4, pode falar. Não, era para você falar mesmo. A gente trouxe a teoria de volta do menos é mais. Nos quartos também. Além das salas e tal, nos quartos também. Essa teoria é super válida. De você não colocar muita informação no quarto, colocar menos informação, e isso já vai trazer muito mais aconchego, isso já vai ficar bem mais legal. Isso aí. No quarto, como a gente citou, é um ambiente que você precisa de mais tranquilidade, é um ambiente de descanso. Então, se você tem aí muita coisa, o ambiente pode acabar ficando carregado, pesado, enfim. Então, dê preferência para itens que você realmente precisa ali, né? E aí, a gente até mostrou também que se você quiser ter algo diferenciado, você pode investir, se couber, em uma poltrona com design diferente, em uma iluminação com design diferente, mas sem carregar nos outros elementos, né? Pode ter um ponto de destaque, um ponto focal, e o restante aí trabalhando numa decoração um pouquinho mais suave, um pouco mais leve, sem muita coisa junto. Olha, a Cida perguntou: cama de madeira, guarda-roupa também, posso colocar uma cômoda branca na parede aos pés da cama? Pode sim. Pode. Madeira, né? Branco e madeira são tonalidades assim, praticamente neutras, a gente pode dizer. Que geralmente, colocar não coçar, que geralmente ornam com tudo. Então só é legal que, né, se você tem aí uma cômoda, não, qualquer madeira, o guarda-roupa e a cabeceira, né? Se eles, é importante que eles sejam de preferência na madeiras na mesma tonalidade, né? Mesmo tipo de madeira. E no caso da cômoda ser branca, que aí ela seja totalmente branca. Porque para você não ter muitas, né? A madeira você tem que tomar cuidado em Muita alguns pontos, variação. para não misturar, né? Então, às vezes a pessoa tem um piso em madeira e aí uma cabeceira com outro tipo de madeira, sei lá, embuia em um canto, frejó em outro, e aí, não sei, uma outra madeira aí em um outro canto. É, isso já vai Então, pesando o ambiente. isso, porque cada madeira tem a sua tonalidade, tem os seus
veios, né? E aí isso é importante tentar equilibrar para não misturar muito. Mas, sim, a madeira com branco super orna. Super. Próxima E dica que a gente deu? falamos sobre algo que a gente também sempre comenta, que foi sobre a iluminação, né? Nos quartos, prefira a iluminação quente, porque também é um ambiente onde o ideal é que seja mais confortável, você se sinta mais acolhido, e a iluminação quente, diferente da branca, tem esse poder. Isso, a iluminação quente, o branco quente, aquela iluminação mais amarelada, ela traz um aconchego pra gente. Captei, vou Exatamente. colocar as mesas de cabeceira branca. Isso, Cida. Isso aí, Cida. É isso, né, que a gente falou sobre a iluminação. Para colocar a iluminação quente, para trazer um aconchego maior para esse ambiente, o quarto e a sala, como a gente já falou na semana passada. Isso aí. Sobre Tá? Ela iluminação, é induz o basicamente sono, isso. ela traz relaxamento. Então é bem melhor a iluminação quente para o quarto. Com certeza. Depois falamos também sobre a questão das cortinas e dos tapetes, né? Sobre a preferência por cortinas até o chão, né? Que cubram a janela toda, e tapetes da medida certa. Então, que de preferência eles ultrapassem um pouquinho ali o tamanho da cama. No caso das cortinas, a gente citou que, se for o caso, né? Às vezes a pessoa não gosta muito de cortina comprida, né? E algo que é importante que a gente também já comentou é que a cortina não precisa arrastar no chão, e sim beijar o chão, digamos assim. Então ela encosta, mas não arrasta. Mas às vezes a pessoa, não gosta de ter que lavar, enfim. Então você pode optar por persianas, né? Persianas que sejam aquelas num tecido, que já são feitas para serem curtas realmente, né? Para ocupar ali o quadrado ou o retângulo da janela, mas a preferência é por cortinas de tecido até o chão. Mas, se você não gostar, tem a opção das persianas, mas tente evitar as cortinas dessas assim, né, que você abre e fecha tradicionalmente, curtas, porque essas vão até tender a diminuir o seu ambiente, visualmente falando. Sim, e se for persiana, também, se você conseguir iniciar ela do teto, melhor. Sim, ao invés de ser da metade da parede, né, da metade assim, do pedaço da janela, enfim. É. Isso E, aí. e a dica 7, a gente trouxe a questão dos espelhos no quarto, que é quase uma polêmica aí quando pensa em Feng Shui, mas pensando em decoração, fica super legal e a gente pode ter espelhos no quarto em outros locais também, como por exemplo, é, no quarto tecido leve e até o chão. Isso, no quarto e na sala. Então, voltando para os espelhos, a gente pode ter aqueles espelhos em cima da cabeceira ou na lateral da cabeceira. Isso é muito legal. E fica uma decoração bem boa e dá a sensação de amplitude, né? Também para o quarto. A questão dos espelhos. Então, coloquem sim espelhos no seu quarto, mas coloquem no lugar certo. Isso aí. Né? Mas ele vai ter a função, principalmente para quem tem um quarto menor, de ampliar o ambiente, enfim. Sim. Depois a gente falou sobre uma dica bem bacana também, principalmente para quem tem um quarto temático, que foi sobre o aproveitamento do teto para entrar aí na decoração. Então, ao invés de ter um teto branco, né, que geralmente é mais tradicional, você pode ter um teto com que entre no tema realmente que você está colocando no quarto. Então, a Rosa mostrou, né, se você tem um quarto com tema de futebol, você pode ter um teto verde com desenho de uma quadra. Se você tem um quarto onde a ideia é ser um céu, você pode ter um estilo de céu no teto. Então, tem algumas referências que são bem bacanas e que vão trazer aí, principalmente para quartos de adolescentes, de jovens, vão trazer uma personalidade para o ambiente. Ó, só respondendo a pergunta aqui da Flaviana,
Mas se forem compridas, podem abrir e fechar? É uma pergunta, acho. Sim, podem abrir Sim, e pode fechar. e deve abrir e É, fechar, porque é sim, importante que você tenha a iluminação natural também, né? é. Durante o dia, no caso. Então, é de suma importância que elas abram e fechem. E tá, acho que era essa a pergunta, não sei se era uma pergunta de fato. Mas voltando para a dica 8 sobre o teto, foi essa referência que eu mostrei. E eu achei super legal trazer isso para vocês verem, porque é uma coisa diferente. Isso aí. Então, uma A- referência bem legal Que e é, algo que assim, deixa o quarto único, né? Traz um visual super jovial, super bacana, super diferenciado. super. E aqui a referência que eu mostrei do céu, que a Jéssica comentou, Isso aí. que fica uma coisa super legal, super diferente e traz um aconchego maior para o seu quarto também. Pode Com fazer no quarto certeza. de adulto também, não precisa ser só esses temas infantis. Pode ser algum tema mais adulto, que também fica bem legal. Sim. E se de repente você não tiver um tema, você consegue trabalhar apenas com a cor mesmo. Você pode pintar o teto com alguma cor, né? De repente, tem algumas técnicas umas técnicas visuais, né? Se você pinta o teto e um trecho dele, você diminui a altura. Ou então, se você pinta meia parede, você tem um outro visual. Se você pinta só a parede do fundo, você alonga. Se você pinta só a parede lateral, você diminui. Enfim, tem algumas técnicas. Se não me engano, a Rosa tem um post sobre isso também. Sim, Mas é bem legal utilizar aí as cores a favor, né? Então, às vezes, eu não gosto, não quero pesar na decoração, né? Igual a gente citou aqui, mas você pode ter uma cor num tom claro, né? Claro, num tom claro, claro, mas que traga aí um visual diferenciado. Eu gosto muito, sei lá, de verde pistache. Escolha uma tonalidade, né, de um verde estilo pistache, mas um pouquinho mais claro, e aí coloque no seu ambiente. sim. E tem outra coisa também que está usando bastante agora, que são madeira, marcenaria no teto, Sim, ter as ripas aí de madeira, é né? uma Que opção também super bacana. está sendo colocado em vários projetos que a gente tem visto e fica super legal. Ó, aqui é um quarto até. Olha que lindo. Vou mostrar para você. Eu acho super legal porque é super diferente. Sim. E a madeira, ela tem esse poder, né, que a gente comentou, de trazer acolhimento, de deixar mais confortável. Então, madeira em quarto é fantástico. Fantástico. E ainda com uma iluminação junto. Olha Fica que perfeito. legal. Fica bem legal. E aí, nesse caso, né, quando a gente citou, por exemplo, das ripas de madeira, a gente já tem duas funções, né? Uma função decorativa, de fato, até o teto, e a função de funcionar como uma cabeceira. Sim, é algo bem diferenciado. Perfeito. Então, na hora de decorar, não esqueçam do teto, gente. Utilizem o teto também. Isso aí. Depois, a gente falou sobre uma outra dica, que foi a da cabeceira ou de elementos suspensos, né? Que é algo que a gente também citou na live sobre a sala. É. Então, nesse caso, a gente sugeriu, se você tiver cabeceiras, dê preferência, principalmente se o ambiente for pequeno, dê preferência para as cabeceiras suspensas, porque você consegue ter uma leveza maior no quarto, consegue limpar melhor, né? Então, os elementos suspensos, os móveis suspensos, eles sempre tendem a trazer aí um ambiente bem mais leve do que quando você coloca diretamente no chão. As mesinhas de cabeceira, né? Isso.
Isso. Isso aí. Então, depois das mesinhas de cabeceira, a gente falou sobre. Depois a gente não falou mais nada, porque já foi a dica nova. Ah, verdade. Ah, a gente só falou também, acho que Boa isso o pessoal noite! gostava, a maioria. Boa noite. A gente também falou sobre utilizar bem os espaços, né? Mas isso já foi bem no finalzinho. Utilizar Também é bem o algo bem espaço. importante. E, e Foi enfim, isso. pessoal, A gente já falou das foi basicamente cabeceiras. isso. Foi. A gente espera que vocês tenham gostado. E na segunda-feira, né, como a gente citou, estaremos aqui para fazer a live para tirar algumas Tirar dúvidas e aí a dúvida. pessoa entra ao vivo com a gente. E na próxima quarta também estaremos falando sobre um ambiente. Sim, se você tiver alguma dúvida e quiser entrar ao vivo com a gente de segunda-feira, manda um direct para mim ou para Jéssica, que a gente combina tudo, tá? Mas tem que entrar ao vivo com a gente, senão não vai. Isso aí, pessoal. Obrigado quem acompanhou a gente, né? A Cida que está sempre aqui com a gente também. E a todos que estiveram, obrigada. E a gente espera vocês na próxima semana para falar mais um pouquinho sobre arquitetura e decoração. Sim, e eu espero vocês agora lá no @fengshui.pétalos de vidro, que eu vou falar um pouquinho sobre o Feng Shui para vocês. Para quem tiver interesse, entra lá no meu Instagram, Cida, te espero lá também. Isso aí. Quem ficou na dúvida com relação aos espelhos, por exemplo, aproveitem porque pode ser que a Rosa fale sobre isso lá no Instagram do Feng Shui. Vou falar sobre isso porque hoje eu vou falar sobre erros, e eu sempre coloco em aspas, porque eu não gosto de falar sobre erros de decoração, porque eu acho que cada um tem um gosto. Então eu nunca vou falar isso tá errado. Mas aos olhos do Feng Shui, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Então eu vou falar sobre isso lá. Agorinha, Isso aí, gente. no Saiu meu daqui, Instagram, vamos pra lá. Fala de novo, Rosa, Instagram. @fengshui.pétalas de vidro. Feng Shui. Vou deixar aqui para vocês. Vamos lá Ponto para o meu pétala Instagram. de vidro. Isso aí, pessoal. Então corram lá, porque vai ter um conteúdo bem bacana também para ajudar aí na decoração e na fluidez e equilíbrio do ambiente, tá bom? E Sim. novamente, obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente e até semana que vem por aqui, mas para lá hoje ainda. Isso. Beijinhos e até daqui a Beijos, pouquinho. gente. Tchau, Tchau. tchau. Até.